Hoje você vai aprender sobre superfícies equipotenciais. Vamos pegar esse título aqui devagarinho. Superfície, alguma região em contato com um ambiente, certo? Então, uma superfície é uma divisão, uma fronteira, a gente pode pensar assim, dentro da física. Equipotenciais, olha a palavra equi, é igual potencial, potencial elétrico. Então, são superfícies com o mesmo potencial. Tá, mas eu falando assim fica um negócio meio vago, meio solto. Então, o que eu proponho a gente fazer? Eu vou dar uma pequena ideia de alguns conceitos físicos e depois eu defino, então, a superfície equipotencial e falo as suas fenomenologias e também os seus efeitos práticos. Vamos lá, então? Então, vamos nessa. Começamos com a ideia de campo elétrico. Para a gente entender superfície equipotencial, a gente tem que primeiro entender campo elétrico. Perceba que você, para ter força elétrica, você precisa de duas cargas. E lembre-se, os opostos se atraem. Então, cargas de sinais diferentes se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, você vai ter a força elétrica. E essa força elétrica, ela é gerada pelo quê? Por um campo, porque ela é uma força de campo. E quem que gera esse campo? A carga. E como é que é o nome do campo? Campo elétrico. Então, a carga elétrica positiva gera um campo de repulsão e a carga elétrica negativa gera um campo de atração. Ou seja, carga elétrica positiva, as linhas de campo saem, carga elétrica negativa, as linhas de campo entram. Mas sai e entra da onde? Do quê? De uma coisa chamada carga de prova. Vou fazer um pontinho aqui, ó. Carga de prova. Como o próprio nome diz, é uma carga que prova a existência do campo. E a carga de prova é sempre positiva, beleza? Então, se ela é positiva, vai rolar uma força de repulsão. Então, as linhas vão estar saindo. E aqui vai ser uma carga positiva. Positivo com negativo, vai rolar uma força do quê? De atração. Então, vai rolar uma atração aqui nesse processo. Tranquilo? Tem mais alguns tipos de carga, mas eu não vou aprofundar muito, porque aqui é só uma ideia conceitual básica. Vamos seguir. Como é que seria a fórmula do campo elétrico? Essa daqui, onde você vai ter o K0, que é a constante da permissividade elétrica. Aqui está a unidade dela. O E, que é o campo elétrico. Diga-se de passagem, que é uma grandeza vetorial, ou seja, tem módulo de direção e sentido. A carga elétrica em questão, tirando a carga de prova, e a distância, ou seja, o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tranquilo? Então, o primeiro conceito, força elétrica, campo elétrico, já guardamos. Vamos para energia potencial elétrica. Energia potencial quer dizer energia, não tem definição. Potencial é uma coisa que eu tenho o quê? Guardado. Eu tenho potencial de ser um grande jogador de futebol. Eu tenho potencial de ser um grande fotógrafo. Talvez eu seja, talvez não, se eu usar essa energia. Pegou a visão? Então vamos lá. Energia potencial elétrica, uma energia guardada dentro desse campo elétrico. Então você vai ter duas cargas. Você vai ter a carga elétrica geradora. Geradora do quê? Do campo e desse potencial. E você vai ter a carga elétrica de prova, que prova o quê? O campo elétrico e dá o valor da energia potencial elétrica. Por quê? Quanto maior ela vai ficando, menor essa energia potencial. Existem outras fórmulas para a gente relacionar elas, mas vamos ficar só com essa daqui por enquanto. Então, em um campo, eu posso colocar duas cargas e vai ter uma energia potencial guardada entre as duas. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, aprofundando um pouquinho mais a ideia, vamos pegar aquelas mesmas cargas positivas e negativas. Onde é que está a superfície equipotencial? Literalmente, estão nessas circunferências aqui ao redor da carga. Então, elas são superfícies equipotenciais. Conforme eu vou avançando mais para perto da carga, eu vou tendo fenômenos diferentes. Quando a carga é positiva, quanto mais perto eu vou chegando da carga, maior vai ficando o potencial. Agora perceba, se eu tenho dois potenciais diferentes, existe uma diferença de potencial, que é a DDP, que é o que vai gerar a corrente, que a ideia da corrente elétrica vem daí então. Então, quando a gente pensa em superfície equipotencial, literalmente são essas linhas aqui. E a gente fala então de energia potencial elétrica, são energias guardadas dentro dessas distâncias, caso você coloque uma carga de prova, certo? Então, você tem as linhas de forças, que são sempre perpendiculares à carga,
e você vai tendo essas circunferências ao redor da carga. No caso da carga positiva, quanto mais perto da carga, maior o potencial. No caso da carga negativa, quanto mais perto da carga, menor o potencial. Isso daí também vai ter relação depois com o sentido da corrente elétrica. Agora vamos dar mais algumas olhadinhas em relação a outros comportamentos da superfície equipotencial. Agora, aumentando um pouquinho a escala, vamos sair dos átomos e das superfícies equipotenciais, que seriam círculos em 2 dimensões, mas esferas concêntricas em 3 dimensões, e vamos para algo maior, vamos pegar chapas. Se eu pegar uma placa, por exemplo, de metal, eu posso aplicar nela um campo elétrico. Então aqui eu tenho um campo elétrico, que sempre sai do positivo para o negativo. Então eu vou ter aqui alguma carga positiva nessa região, aqui eu vou ter uma carga negativa e eu vou ter um campo elétrico. Esse campo elétrico vão ter linhas de força. Essas linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies onde elas estão passando. Então no caso da placa aqui vai formar 90 graus. E na placa você vai ter então a superfície equipotencial. E você vai ter o potencial no ponto A, potencial no ponto B, potencial no ponto C. Mas o que é esse potencial? Ele é o potencial elétrico, onde eu já falei anteriormente que se você pegar duas distâncias, você vai ter a diferença de potencial. Então você vai ter energia potencial elétrica e você vai ter o potencial elétrico. E o que é o potencial elétrico? Ele é a razão da energia potencial elétrica sobre a carga que você tem na relação. Então, essa unidade aqui você vai ter na relação aqui, em relação a B, em relação a C. Mas, vale lembrar que se você ter distâncias diferentes, você vai ter potenciais diferentes, logo você vai ter uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial é que vai fazer ter uma corrente elétrica, dentro dessa ideia da superfície equipotencial. Então, você vai ter que o potencial A vai ser maior que o potencial B, que vai ser maior que o potencial C, supondo que você tem esse campo elétrico da carga positiva para a carga negativa. Matematicamente, o que seria uma superfície equipotencial? Matematicamente, seria uma superfície onde o trabalho realizado para você carregar alguma carga é zero, que faz muito sentido. Pensa comigo. Se eu tenho que o trabalho é a carga vezes uma diferença de potencial, potencial A menos o potencial B, ou potencial B menos potencial A, tanto faz. Se esses potenciais são iguais, isso daqui vai dar zero, e a carga vezes zero vai ser igual a zero. Ou seja, digamos que eu pego uma carga aqui, eu não gastaria nenhuma energia para transportar ela de lugar de um lado para o outro. Mas se eu for transportar ela desse ponto para esse, eu realizo o trabalho. Então eu ainda posso ter um trabalho motor ou um trabalho resistente, né? Trabalho motor, simplesmente a carga vai fluir. E um trabalho resistente vai resistir ao campo. Então, para fechar o assunto, o que a gente viu hoje? Falamos de superfícies equipotenciais, fizemos uma fundamentação de campo elétrico, de energia potencial, falamos também de força elétrica, falamos de potencial elétrico. E onde é que essas superfícies equipotenciais se aplicam? Em diversos ramos da física, em diversos ramos da engenharia, na exploração de petróleo, na agricultura, no estudo do magnetismo, no estudo das correntes elétricas, na justificativa do movimento do elétron, entre outras coisas. Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos para notificação. E eu fui!